mediação, conciliação e outras formas alternativas de solução de conflitos pré-processuais. Será que esse é o futuro da justiça? O programa Justiça Legal de hoje tem o prazer de receber o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ricardo Pipp Schmidt. Desembargador, seja muito bem-vindo a Santa Catarina. Eu começo te perguntando quando começarão a ser estudados e efetivamente aplicados essas alternativas de solução de conflitos. Na verdade, isso é muito recente no Brasil. Nós poderíamos demarcar assim, um momento importante desses métodos alternativos de solução de conflitos, que foi a criação dos velhos juizados de pequenas causas. Isso surgiu de forma no Rio Grande do Sul na década de 80, aproximadamente no início da década de 80. Os juízes do Rio Grande do Sul, verificando que havia uma enorme dificuldade de acesso às pessoas mais carentes em relação ao sistema de justiça, resolveram tentar aplicar aqui os métodos americanos de pequenas causas. E a partir daí, com uma experiência inicialmente na comarca de Rio Grande, depois em algumas outras comarcas, se começou isso de forma absolutamente voluntária. À noite, abriam-se os fóruns, o juiz ia fazer a supervisão, advogados serviam de conciliadores, árbitros conciliadores, né, faziam aquela mediação, e os servidores iam para atender as pessoas, mas era tudo sem papel. As pessoas faziam as suas reclamações, chamavam a parte contrária através de uma cartinha, convite, e as pessoas vinham e achavam solução para esses problemas. No início foi algo fantástico, porque a sociedade estava tão carente de um lugar para tentar achar solução para os conflitos de forma rápida e barata, que a coisa funcionou muito bem. O senhor poderia pontuar o que pode ser feito para que as pessoas passem a adotar ainda mais esses métodos alternativos de solução de conflitos? Na verdade, nós temos uma cultura do litígio, né? Isso se explica por uma série de razões, mas fundamentalmente porque, ao contrário de outros países, onde o próprio Estado se organiza para resolver essas pequenas questões, no Brasil isso tudo é judicializado. As pessoas não encontram soluções nas agências reguladoras, nos PROCONs, junto às agências que foram criadas exatamente para tentar solucionar essas questões envolvendo, por exemplo, telefonia. A Anatel não resolve absolutamente nada nesse sentido. A SUSEP, em relação aos seguros, pouco também consegue resolver. A própria ANS, em relação aos planos de saúde, o Banco Central, em relação aos bancos. Os bancos são os maiores usuários do sistema de justiça hoje no Brasil, junto com as telefônicas. E isso decorre fundamentalmente porque não há uma efetiva fiscalização e uma regulamentação correta dessas atividades que deveriam estar sendo bem reguladas e fiscalizadas. Isso é o que acontece hoje. Então, as pessoas não têm a quem recorrer. E a justiça, que deveria ser a última instância, passa a ser a primeira instância. E nós, na ânsia de querer atender essa demanda, criamos então juizados especiais, casas de conciliação, e a sociedade não consegue se organizar sozinha nisso. Em outros países isso é feito por outras instituições que não a justiça. A justiça se reserva o papel de decidir ao final quando essas outras instâncias não funcionam. No Brasil essas instâncias não funcionam, as pessoas não têm a quem recorrer e acabam judicializando absolutamente todas as suas pequenas querelas e pequenos problemas. Por isso a importância dos juizados especiais cíveis, os velhos juizados de pequenas causas, porque é uma justiça barata, porque é gratuita, é uma justiça onde até 20 salários mínimos as próprias pessoas podem fazer as suas reclamações sem a necessidade de advogado e é muito mais rápido. O senhor acredita que dessa forma a justiça está mais próxima do cidadão? E pergunto mais, o senhor acredita que isso torna a justiça mais humanizada? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos que apostar nesses meios alternativos, nessas conciliações prévias, nas casas de mediação,
na própria arbitragem em alguns tipos de demanda e, fundamentalmente, nos juizados especiais, que já têm aí uma tradição e uma história de mais de 30 anos de funcionamento instalados em todo o território nacional. Agora, não há como afastar que os juizados, a conciliação, a mediação, eles não se prestam para todo e qualquer litígio. Isso, esse tipo de solução, ela é mais voltada para o cidadão em relação ao cidadão, entre particulares. Quando a demanda, que é a nossa grande demanda judicial, envolve grandes empresas, envolve grandes prestadores de serviço, e esses serviços, fundamentalmente, que eu referi agora há pouco, praticamente não se encontra espaço de solução consensual, porque essas grandes empresas estão organizadas em grandes escritórios de advocacia para exatamente levar essas demandas até uma solução final de autoridade, com uma decisão judicial, com recursos e o sistema de justiça, enfim. Também é de se salientar que um dos grandes usuários do sistema de justiça é o poder público. O poder público hoje tem uma parcela considerável da demanda que aí está e em relação ao poder público não há conciliação. Então, isso tudo é que gera uma demanda excessiva que hoje no Brasil todo corresponde a 100 milhões de processos. Quer dizer, isso é impensável em outro país. 100 milhões de processos. Claro que esses processos envolvem, por exemplo, executivos fiscais, que é uma parte considerável disso, e muito dessa demanda decorre exatamente dessas questões que não conseguem ser resolvidas pelas agências reguladoras, pelo banco, e as pessoas então acabam tendo que buscar na justiça uma solução para esses problemas. Então o senhor acredita que realmente nem todas as áreas do direito podem aplicar essa mediação de conflitos? Na justiça de família está avançando muito o sistema de solução. São inúmeras técnicas que se utilizam hoje. O número de processos de família que acabam por uma decisão de autoridade, por uma sentença e recursos, diminuiu muito. A própria sistemática das conciliações prévias resolve muita coisa. Então, processos de família, de vizinhança, pequenas cobranças, enfim, acidentes de trânsito, essas questões entre particulares têm muita possibilidade de conciliação. E também eu penso que a sociedade está amadurecendo para isso. As próprias empresas estão se dando conta da necessidade de abrir canais de conciliação efetivos, que não esses call centers que nada resolvem. Por exemplo, nós temos um serviço que é do governo, que é o consumidor.gov, da Secretaria Nacional do Consumidor, onde as empresas se cadastram e as pessoas então fazem essas reclamações diretamente neste site do consumidor.gov, que tem dado um resultado muito bom. O número de acordos virtuais que se faz através desse sistema do consumidor.gov é interessante. E eu acho que o Judiciário tem que investir nisso também. O próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez um convênio com o Ministério da Justiça, através da Secretaria do Consumidor, exatamente para viabilizar que as pessoas que vão buscar formular um pedido no Judiciário são orientadas. Olha, faz uma tentativa de tentar achar uma solução através desse site e tal, que tem dado solução. E, de fato, muitas pessoas conhecidas até informam, olha, o negócio funciona e funciona bem. É esse tipo de alternativa que nós temos que buscar, extrajudicial também. Claro, sempre cuidando para que haja imparcialidade no momento da solução desses conflitos. Então tem que haver realmente uma certa supervisão de um órgão de governo, como é o caso do Ministério da Justiça, do Senacom, ou do próprio Judiciário nas conciliações que se faz no âmbito das centrais de conciliação ou do próprio juizado especial. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber o que esperar da justiça do futuro. Eu penso que a justiça tradicional esgotou o seu modelo. Nós estamos num momento em que
as estruturas dos judiciários não conseguem mais crescer na mesma proporção que cresce o número de advogados, a própria população e, fundamentalmente, o número de litígios. Então, nós temos que encontrar outras esferas e outros tipos de solução. A primeira e mais urgente medida seria que as agências reguladoras funcionassem. Se isso acontecesse, nós já reduziríamos em muito a demanda judicial. Segundo lugar, que o poder público cumprisse a legislação naquelas situações em que a gente vê muito isso, um governo termina e deixa para o governo subsequente uma série de atos e de benefícios aprovados em favor de servidores e depois não cumpre. E aí tudo isso vem a juízo por os servidores buscarem ou uma questão tributária mal organizada em relação a isso, ou a própria cobrança das dívidas fiscais que não tem nenhuma eficiência, né? E tudo acaba no judiciário. Então esse é um aspecto. E o outro aspecto é que nós temos que sim investir mais, e aí uma autocrítica que nós temos que fazer no judiciário. O judiciário tem que investir mais e mais nos métodos alternativos e principalmente naquilo que nós já temos que é a grande alternativa para a cidadania, para aquela justiça das pessoas, dos particulares, que é o juizado especial. Nós precisamos dar um investimento maior nos juizados especiais e isso não tem acontecido. Perfeito, desembargador. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Tá bem, eu agradeço então a oportunidade de falar para a TV Justiça. O programa Justiça Legal dessa semana está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, sempre muito valiosa para nós. A gente, claro, tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá!